Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, e na aula de hoje faremos uma revisão para ajudar vocês na AD2 de Imunologia, do CEDES. Boa aula para gente. Vamos lá. A resposta imune contra patógenos intracelulares, como Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose, requer ativação de macrófagos para que eles possam destruir as bactérias fagocitadas. Que perfil de linfócito T auxiliar seria o mais adequado para essa situação? Explique resumidamente como esse perfil é ativado e qual citocina ele produz para mediar a eliminação do patógeno. A primeira coisa que vocês precisam saber é o que é fagocitose. Eu vou tentar achar aqui um desenho. Vocês sabem que eu gosto de desenho. Fagocitose, na verdade, é um conjunto de reações de destruição do patógeno. É como se fosse uma estratégia de alimentação da célula. A célula se alimenta por fagocitose e pinocitose. Fagocitose é quando a célula ela ingere partículas sólidas, ou seja, uma outra célula. Pinocitose é quando a célula ingere uma partícula líquida ou partículas menores. Vou dar um exemplo aqui que eu estou achando o desenho, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou achar um desenho mais bonitinho para vocês. Achei um desenho aqui bem legal. Vou compartilhar com vocês. Olha só esse desenho aqui. Essa célula aqui do lado direito inferior é uma célula que está realizando fagocitose. Fagocitose nada mais é do que uma invaginação. A célula abre um buraco, ela engloba outra partícula, que no caso é algum receptor. Eu vou até aumentar aqui a imagem para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó, uma célula-alvo, que é qualquer bactéria, qualquer micróbio que possa causar prejuízo. Só que quando essa célula entra dentro do nosso corpo, é estimulado primeiro a imunidade inata. Depois que essa imunidade inata não dá conta de matar, vamos dizer assim, esse micróbio, é estimulada a imunidade adaptativa. Na imunidade adaptativa contém linfócito B e T. O linfócito B, ele libera uma cascata enzimática, principalmente mediada por anticorpos. Anticorpos são esses garfinhos roxos que estão em volta da célula, que é essa estrutura aqui rosa choque. Então, esses garfinhos vão desativar a célula. Eles estão auxiliados pelo sistema complemento com várias enzimas, e essas enzimas também potencializam a função antimicrobicida desse do linfócito B. O que acontece? Esse receptor, depois que conseguiu desativar, causa um complexo de ataque à membrana lisiasmótica. Ele quebra a célula e ela morre. Às vezes, essa célula não consegue ser quebrada. Então, entra em ação o macrófago.
O macrófago, ele, depois que caso uma enxurrada de anticorpos, né, imunoglobulina, os anticorpos, ele acaba direcionando essa célula-alvo para o fagócito, que é o macrófago, que dentro desse macrófago a reação é mais forte de destruição desse patógeno. Olha, células citotóxicas dependentes de corpos, a célula-alvo, o anticorpo, a célula NK, que a célula NK é uma célula específica para destruir. Ela também libera alguns anticorpos e causa apoptose ou a morte programada. Algumas células não entram no macrófago e somente com anticorpos ela já faz a morte programada. Aqui tem os anticorpos na letra B, isso. Na letra C, anticorpos antirreceptor. A acetilcolina é o neurotransmissor. Que isso aqui é a placa mentora de miastenia grave, que é uma inflamação. Então, nesse caso, os anticorpos vão ajudando na redução da produção de substâncias neurodegenerativas que podem causar prejuízo na transmissão de impulso nervoso. Aí, isso é um tipo de reação de hipersensibilidade, tá bom? Que pode ser quando há aumento de produção de anticorpos. Voltando aqui, eu já expliquei para vocês o que é fagocitose, é a fase em que a célula come outra célula que pode prejudicar o corpo dela, ou o corpo humano, né? Ou qualquer corpo de animal, porque alguns animais também produzem células. Todos os mamíferos têm sistemas de defesa parecidos. Então, voltamos à pergunta que a gente precisa responder. Qual é a pergunta? Qual perfil de linfócito T auxiliar seria o mais adequado para essa situação? Explique resumidamente como esse perfil é ativado e qual citocina ele produz para mediar a eliminação do patógeno. Pense em TH2. Isso aqui é só uma diquinha, né? Sobre quais perfis de TH a gente pode usar. O TH2 é o TH2 helper, que ele é ligado ao linfócito T CD4. O TH1 e TH2 são substâncias produzidas por interleucinas. Deixa eu ver aqui como é que eu vou explicar aqui. Tem uma explicação bem estranha. Pense que cada um dos perfis está associado à hipersensibilidade, sendo que o perfil pró-inflamatório, quando cronificado, mantido por muito tempo, gera lesão tecidual, portanto, hipersensibilidade tipo 4, também chamada tardia, caracterizada por acúmulo de M0 e lesão tecidual. Está associado ao perfil TH1 e perfil TH2. Como há inativação de M0, por ser anti-inflamatória e mais intensa, a produção de anticorpos que sempre são específicos. Lembre-se que essa especificidade cronificada se referirá à alergia à produção de IgE, que é caracterizada por hipersensibilidade tipo 1. Eu vou tentar aumentar um pouco essa imagem. Fazer uma leitura rápida. TH0, que é interleucina 2, ele gera perfil TH1 e TH2. O perfil TH1 ele é associado em IL-12, que também está associado em interferon gama. O TH2 e interleucina 4,
que está associado a IL-10. Então, o perfil que você vai escolher para resolver essa questão é o perfil que pode estar ligado à ativação do linfócito. Pode ser PH1 e L2, que é ligado a interferon, que também está ativado no processo de inflamação. Quando uma pessoa, resumindo aqui, quando você pega uma infecção, no caso a questão está falando de Mycobacterium tuberculose, que é uma bactéria causadora de tuberculose. Existem várias fases do desenvolvimento dessa infecção. Primeiro, a imunidade inata é ativada, seu corpo começa a produzir interferon, que é uma substância que reduz o seu metabolismo, você fica xoxo, capenga, sem graça, fraco. Então, nesse processo, o seu corpo desacelera o metabolismo para tentar matar o patógeno de fome. Então, matando o patógeno de fome, ele nega esse patógeno a capacidade de se desenvolver. Isso também é uma estratégia eficiente. Nesse sentido, o interferon também pode promover a febre. A febre promove o aumento das células de defesa e direciona essas mesmas células para o local da infecção. Quando, depois de 3 dias, o seu corpo não consegue, com a imunidade inata, atuar eliminando esse micróbio, o que vai acontecer? O seu corpo vai direcionar células da imunidade adaptativa, que são os linfócitos T e B, que entram com uma carga enzimática maior. A imunidade inata, ela não trabalha sozinha, ela trabalha auxiliada pelo sistema complemento e pelas células que atuam na imunidade inata. Porém, esse processo não é tão eficiente. Por isso que é necessário, em algumas situações específicas, que que a imunidade adaptativa também ajude nesse processo contrário à infecção. Sozinha, essas células de defesa da imunidade inata não conseguirão resolver o problema. Então, elas pedem reforços para a imunidade adaptativa. Como que a imunidade adaptativa atua? Primeiro, ela atua liberando os anticorpos, e liberando esses anticorpos, eles começam a marcar. Só um momento. Eles começam a marcar as células que precisam ser destruídas. Algumas células conseguem ser destruídas simplesmente pelos anticorpos e outras células precisam de outras organelas mais especializadas para a destruição, que são células como a NK, macrófago e etc. Deixa eu reduzir aqui. Está muito grande essa aproximação. Agora vamos para a pergunta 2, que é um pouco mais simples, porque já foi cobrada essa pergunta em outros momentos. João, de 45 anos, desenvolveu uma reação alérgica grave após ser exposto a um produto de limpeza. Ele teve coceira intensa, erupções cutâneas e dificuldade respiratória. Ao consultar um alergista, foi informado que sua lesão foi causada por produção de IgE, em resposta às substâncias do produto, que levou à liberação de histamina e outros mediadores inflamatórios, pelos mastócitos. Usando o caso de João como base, cite qual é a hipersensibilidade envolvida e explique como a ativação de linfócito B e a produção de anticorpos IgE estão envolvidas nesse processo. Para explicar isso aí, eu vou colocar um resuminho que eu fiz, que explica muito bem essa questão. Deixa eu passar lá para a hipersensibilidade, vou pedir para vocês esperarem só um pouquinho, porque eu vou passar umas imagens rápidas aqui.
sistema imune adaptativo responde aos vírus? Deixa eu tentar achar aqui, porque é muita coisa que eu fiz, então me perdi. Vamos lá. Hipersensibilidade são reações exageradas do sistema imunológico a substâncias normalmente inofensivas chamadas de alergenos. Essas reações podem variar desde sintomas leves, como espirro, coceiras, até reações graves e potenciais fatais, como anafilaxia. Isso é quando você perde a capacidade de respirar e seu corpo não recebe o oxigênio necessário. Hipersensibilidade tipo 1 é mais comum e envolve a produção de anticorpos IgE que se ligam a mastócitos e basófilos. Ao entrar em contato com o alérgeno, esses anticorpos desencadeiam a liberação de histamina e outras substâncias que causam sintomas alérgicos típicos como urticária, rinite alérgica, asma e anafilaxia, que é o caso do rapaz da nossa questão. Tipo 2. Ocorre quando anticorpos IgG, IgF, IgM se ligam a antígenos presentes na superfície celular, levando à destruição dessas células. Exemplo, doença hemolítica do recém-nascido, reações transfuncionais. O que é reações transfuncionais? Quando uma pessoa toma uma transfusão de sangue de um tipo sanguíneo diferente, salvo se a pessoa for AB+, pessoas que têm sangue AB+, elas podem receber sangue de qualquer pessoa. Pessoas que têm sangue AB-, pode ser doado para qualquer pessoa não. E o que acontece quando uma pessoa tem um sangue AB, por exemplo, recebe sangue B, beleza, está feliz e contente. Recebe sangue A, também está feliz e contente. Recebe sangue O, também está feliz e contente. Mas se uma pessoa O recebe sangue AB, as imunoglobulinas do sangue começam a criar reações. Reação de hipersensibilidade, porque é como se o sangue talhasse. As substâncias que tem no sangue não são diluídas em outro tipo sanguíneo. Isso pode causar a morte da pessoa. Inclusive, eu conheço uma pessoa que morreu por conta disso. Hipersensibilidade tipo 3. Nessa reação, os complexos imunes, anticorpos ligados a antígenos, se depositam em tecidos causando inflamação e danos. Exemplo, glomerulonefrite, artrite reumatoide. Cada um dos tecidos tem uma quantidade específica de receptor para o processo inflamatório. Alguns tecidos, principalmente do rim, dos ossos, das articulações, são mais sensíveis a esses receptores. Então, as células que deveriam organizar a defesa e a ação das células de defesa meio que perdem a função ou de controle, aumentando a quantidade que deveria. Vou dar um exemplo aqui. Quando você tem alergia crônica, ou se você tem artrite reumatoide, bronquite, qualquer coisa do tipo, dificilmente você pode doar sangue, porque a quantidade de células de defesa do teu corpo é tão grande que se uma pessoa que tem baixa imunidade ou qualquer comprometimento imunológico receber aquele sangue, ela pode ter uma reação grave. Então, essas pessoas não podem fazer transfusão de sangue se não for uma coisa muito específica. Tipo 4, celular, mediadas por célula T. Essa hipersensibilidade ocorre após exposição repetida ao antígeno. Exemplo, dermatite de contato ou tuberculina. Esse exemplo que eu dei na questão é um pouco polêmico, porque existem duas formas de você responder essa questão. Primeiro, a hipersensibilidade tipo 1, que eu falei anteriormente, que é mais comum e envolve produção de anticorpos IgE que se ligam a mastócitos e basófilos. Ao entrar em contato com o alergeno, esses anticorpos desencadeiam a liberação de histamina. Só que o rapaz da questão, ele tem 45 anos e trabalha com produto de limpeza há bastante tempo. Pode ser que ele esteja
desenvolvendo uma reação alérgica por dermatite de contato. Dermatite de contato é uma inflamação na pele por excesso de exposição de um determinado produto. Imagine que você botou um copo de água, depois esse copo estava vazio. Você bota primeiro pedra, depois você bota areia grossa, depois você bota areia fina e por fim você enche aquele copo de água. Os espaços vazios que não foram preenchidos por nenhuma substância sólida conseguem ser preenchidos pela substância líquida, que é a água. Ou seja, o nosso corpo fica constantemente exposto a determinadas substâncias a ponto de não ter mais condições de aguentar, de suportar aquela substância. Então, nesse momento, nós sofremos a reação alérgica. Existem duas interpretações para essa questão. Eu acredito que se vocês escolherem a primeira interpretação, por quê? Porque a questão já fala sobre produção de IgE em resposta à substância ao produto que levou à liberação de histamina. Essa primeira questão já fala sobre, ao entrar em contato com o alérgeno, esse anticorpo desencadeia a liberação de histamina. Então é bem provável que essa resposta queira que vocês expliquem como funciona a imunidade tipo 1, que é imediata. Provavelmente esse rapaz usou um produto de limpeza pela primeira vez naquele dia e por ele não conhecer, o corpo dele não conhecer aquele tipo de produto de limpeza, ele teve uma reação imediata. Sentiu o cheiro, tocou no produto de limpeza e ficou doente na hora. E outra coisa que eu preciso explicar para vocês, a questão fala o seguinte: usando o caso de João como base, cite qual a reação de hipersensibilidade envolvida e explique como a ativação do linfócito B e produção de anticorpos IgA estão envolvidos nesse processo. O linfócito B é a imunidade adaptativa. Essa imunidade adaptativa libera anticorpos. Cada anticorpo tem um tipo específico: IgA, IgE, IgG, IgM, IgD. No caso do IgE, ele tem uma capacidade muito grande de se ligar a substâncias que podem prejudicar a saúde do indivíduo, mas são substâncias não vivas, substâncias que podem causar qualquer tipo de reação que o corpo não está adaptado. Então, o sistema imunológico já ativa o linfócito B, e esse linfócito B, quando reconhece que aquela substância nunca entrou em contato com aquele corpo e é um potencial agente tóxico, ele simplesmente libera uma reação em cascata para destruir aquele potencial patógeno. Então, nesse caso, nosso corpo começa a ficar aquela região que está em contato começa a coçar, ficar vermelho, porque aumenta a concentração dessas células naquela região. Então, quando o corpo começa a ficar nessa região tocada, vermelho, coçando, já toda vez que coça alguma coisa no nosso corpo, é que tem uma concentração de células de defesa muito grande ali. Então a gente não está acostumado com aquela vermelhidão, aquele aquecimento, são células de defesa agindo ali. O que você pode fazer? Você pode botar uma compressa de água gelada para reduzir o fluxo sanguíneo naquela região e diminuir os sintomas. Ou tomar um remédio para reação alérgica. Esse remédio vai dissolver a quantidade de IgE e vai reduzir o sintoma. Então é isso, meu povo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e eu já mandei para vocês no grupo essa apresentação para que vocês possam aprender de forma melhor e mais didática. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.